bem-vindos ao nosso Porta Palestras. E hoje o Portal Educação apresenta a você a palestra Como Identificar Oportunidades Inexploradas de Receita dentro da sua própria empresa, com o palestrante Eduardo Carmucci. Eduardo é fundador, presidente e CEO da SGN Soluções. E ele está aqui para falar um pouquinho mais sobre o assunto de empreendimento para você, futuro empreendedor e profissional interessado. Então, siga as dicas. Eduardo, seja muito bem-vindo e tenha uma excelente apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, para onde você estiver no Brasil. O tema da nossa palestra de hoje é como identificar oportunidades inexploradas de receitas que existem dentro de cada empresa. E, normalmente, eu vou falar sobre oportunidades que já existem dentro de toda empresa comercial. São o que eu chamo de ativos não utilizados, oportunidades negligenciadas e recursos subutilizados. Ora, isso obviamente acontece não por vontade própria do empresário, mas por puro desconhecimento de como ele pode otimizar e principalmente como transformar isso numa fonte de receita. Então, como você pode usar esses ativos ocultos, essas oportunidades para gerar receitas substanciais, incrementais e adicionais ao seu faturamento atual? Ou seja, tudo o que eu faço é adicional e incremental ao que você já fez até aquele presente momento. E a partir do momento que você começa a operacionalizar todas essas estratégias e técnicas e táticas, você vai poder duplicar ou mesmo triplicar o seu faturamento em pouco tempo. Eu estou falando de ativos que presentemente você já possui, que você já tem dentro da sua operação, que você já existem dentro da sua empresa, só que você não está otimizando ao seu máximo. Bom, primeiramente, deixa eu fazer só uma pequena apresentação de quem sou eu, o que sou capaz de fazer e como faço. Só para me apresentar um pouco mais para você. Eu passei os últimos 15 anos aumentando exponencialmente o lucro de mais de 1.000 empresas em mais de 150 ramos de atividades em mais de 20 países diferentes, entre Europa, América do Norte e Brasil. De todo tipo variado de empresas, de fabricantes, distribuidores, varejistas e até prestadores de serviços. Por quê? Eu trabalho no negócio do negócio. O que eu quero dizer com isso? Cada um tem um negócio particular que, honestamente, eu devo conhecer pouco ou muito pouco sobre a particularidade de cada negócio. Mas cada negócio tem que transformar esse negócio num grande negócio. E aí, onde que entra a minha especialidade? É como transformar esse negócio num grande negócio. E fiz isso criando maneiras diferentes, não tradicionais e não ortodoxas para capitalizar cada ativo que você tem dentro do seu negócio. E levando isso para um crescimento geométrico e exponencial de faturamento. Sou palestrante com uma atividade internacional em diversos países. Sou também poliglota e fluente em 5 idiomas. Isso me deu a capacidade de entender, compreender, analisar e ter um processo de empatia com meus clientes muito forte. Porque quando você entende a língua e a maneira de pensar de cada pessoa, você começa a compreender que situações mercadológicas praticamente se repetem. Porque o ser humano reage da mesma maneira, quer seja no Brasil, quer seja na China, quer seja nos Estados Unidos, quer seja em qualquer lugar do mundo. Todo mundo quer se sentir valorizado, quer se sentir apreciado em qualquer região geográfica que ele esteja. Também sou fundador, presidente e CEO da SGN Soluções Globais de Negócios. O que sou capaz de fazer? Ensino qualquer empresário ou profissional liberal de um ramo diferente, distinto de atividade econômica, a colher lucros inesperados, que normalmente já existem dentro da empresa, só que estão sentados e escondidos lá. É o que eu chamo de ativos ocultos. Deixe-me dar alguns exemplos do que eu chamo de ativos ocultos. Se você usa uma caneta, essa caneta, por exemplo,
Um dia, alguém estava brincando com uma caneta e descobriu que era uma maneira melhor e mais perfeita de aplicar desodorante. Por isso se criou o desodorante Roll-On através da caneta Bic. Outro exemplo, tentaram inventar a cola mais potente, a melhor cola possível, só que fracassou. O cientista que fracassou, ele desenvolveu o contrário, a cola mais fraca e a menos resistente possível. E se transformou no maior produto de venda da 3M, que é o Post-it. Assim também como um cientista estava trabalhando em ondas de rádio e esqueceu o alimento dele ao lado desse aparelho de ondas de rádio e se criou o micro-ondas, o forno micro-ondas que você tem da sua casa. E esses são só alguns dos exemplos que eu estou citando para você, só para você identificar um pouco mais o que são esses ativos ocultos. São coisas que você atualmente já está fazendo, já está desenvolvendo dentro da sua empresa, só que você ainda não está capitalizando e, pior, não está lucrando com essas atividades. E a maioria das pessoas, infelizmente, não reconhece ou muito menos sabe como explorá-las e transformá-las numa fonte de receita. Eu tive, por exemplo, um cliente que era um lava-jato. Qual que era o ativo oculto que ele tinha? Ele tinha uma capacidade toda única de como aplicar cera quente. Eu fiz com que ele desenvolvesse essa tecnologia e vendesse essa tecnologia para outros lava-jatos fora da região de atuação dele, e é onde ele lucrou muito mais dinheiro vendendo essa tecnologia do que propriamente com o lava-jato atual dele. Como faço? Eu desenvolvo novos centros de lucro. Então, por quê? Normalmente o empresário conhece mais ou menos o que ele e os outros do seu segmento de atividade já estão fazendo. Então, por exemplo, se eu sou um fabricante, como é que eu trabalho? Eu tenho minha equipe de vendas, eu trabalho com catálogo de vendas, eu vou trabalhar com algumas feiras comerciais e basicamente se limita a isso. Alguns fabricantes um pouco mais ousados vão trabalhar com um sistema de telemarketing. Se eu sou um varejista, como é que normalmente o varejista trabalha? Ele vai fazer uma mala direta, onde ele vai espalhar pelos semáforos, um pouquinho de publicidade em televisão, um pouquinho de publicidade em jornal e basicamente se limita a isso. Se eu sou um profissional liberal, como é que o profissional liberal normalmente trabalha e como é que ele vai angariar novos clientes? Ele normalmente trabalha através de indicações, onde pessoas vão indicar esse profissional liberal e assim por diante. Mas basicamente o que ele faz é basicamente o que ele e todos os outros no seu segmento de atividade fazem. Ora, quando você desenvolve uma forma nova de atuar, criando um novo centro de lucro, incrementando o seu faturamento, você acaba de adicionar outra fonte adicional de receita para o seu negócio. Consequentemente, como você vai ser o primeiro a fazer isso, você adquire uma posição de predominância no seu mercado. Criando lucros que eu chamo de lucros inesperados, descobrindo todos os ativos negligenciados que já existem dentro do seu negócio e fazendo lucrar com essas oportunidades ocultas. Tenho basicamente 3 princípios fundamentais, que basicamente servem de baliza e parâmetro para cada ação que eu promovo. O primeiro deles, e talvez o mais substancial, é maximizar tudo que você já está fazendo. Não é possível você angariar novos clientes sem primeiro maximizar o que você já tem. Então, o primeiro ponto de partida, o nosso ponto de partida, seria maximizar o que você já tem e que está fazendo. Segundo ponto, o mais cedo possível, de uma forma mais breve possível, diferenciar-se dos seus concorrentes. Fazer algo inovador, totalmente distinto e adicional que ninguém mais no seu mercado está fazendo. E, principalmente, sistematicamente, usar o poder das estratégias e dos relacionamentos que você já tem, tanto pessoais como profissionais. Por quê? O seu cliente, ele não só compra o seu produto ou serviço. Ele, para ter uma solução mais completa, mais homogênea, ele vai precisar comprar talvez mais um outro serviço ou mais um outro produto que ele vai ter que adicionar para ter a solução completa.
E eu vou buscando isso para que eu dê a solução mais completa possível para o seu cliente. Ele não precisa ficar andando para lá e para cá. O que você poderá aprender aqui hoje? Sobre as duas categorias específicas de estratégias de maximização e multiplicação para o crescimento da sua renda e do seu faturamento, que você poderá usar para otimizar o seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto, aquilo que eu já falei, é maximizar tudo que você já tem. Esse é o primeiro ponto, é o ponto fundamental. Aprendendo-se como se concentrar sobre as principais barreiras que levam as pessoas a não fazerem negócio com vocês. O que está fazendo alguém parar de fazer negócio com você? Como você, sem saber, e às vezes isso acontece muito, o empresário faz isso de uma forma não intencional, ele acaba limitando e restringindo a quantidade de negócios que o seu cliente quer fazer com ele. Então, quando você aprende essas estratégias específicas e aplica no seu negócio, elas têm o efeito de uma bomba atômica, porque produzem um diferencial enorme no seu mercado. E outro ponto, depois que você explorou todas essas alternativas adicionais de receitas, o segundo passo é multiplicar o seu máximo. E daqui a pouco eu vou explicar um pouco para você como é que nós vamos fazer isso, através de testes que a gente vai fazer isso. Então, o primeiro ponto fundamental é criar múltiplas fontes de receita para o seu negócio. Por quê? Imagine que você esteja baseando, e normalmente 99% das empresas trabalham da mesma forma, elas têm uma única fonte geradora de receita para a sua empresa. Essa é uma posição muito precária, muito limitada. Por quê? Se acontecer alguma coisa, por exemplo, eu tive um cliente que mandou o seu gerente de vendas embora, e o gerente foi embora, e junto com ele levou toda a equipe de venda. Do dia para a noite ele perdeu 35% do seu faturamento. Ora, essa posição é muito precária. Quando você tem múltiplas fontes de receitas que estão suportando o seu faturamento, mesmo que você, por um acaso, por uma questão de crise econômica, por uma questão de mercadológica, ou qualquer que seja a razão, cai essa fonte de receita, você tem outras que suporte. A analogia que eu faço é a analogia da vara de pescar. Imagine que você estiver pescando no lago, com uma vara de pescar, com uma isca. Ora, a sua capacidade de pegar peixe está limitada a uma vara e uma isca. Se você estiver pescando no mesmo lago, com 10 varas diferentes, com 10 iscas diferentes, tudo ao mesmo tempo, a sua capacidade de capturar peixes aumenta exponencialmente por 10. Então, usando multiplicadores de renda, capaz de construir sistemas de captação de novos clientes e aumentando seus negócios com os clientes atuais a partir de vários ângulos. Isso aqui é um ponto fundamental, que a maioria das pessoas estão se debatendo com a pergunta errada. Qual que é a pergunta que normalmente o empresário faz, de forma consciente ou mesmo inconsciente? O que eu tenho que dizer para fazer as pessoas comprarem? Eu acredito que as pessoas deviam se perguntar o que eu posso acrescentar mais e maiores valores para os meus clientes, o que eu posso oferecer de maiores vantagens, benefícios para o meu cliente. O que eu tenho que dar e oferecer para que o meu cliente tenha uma solução mais completa, para que ele não tenha que ficar procurando por aí. Quais os valores que eu tenho que criar? Quais os benefícios, vantagens que eu tenho que oferecer? Vocês já perceberam que meu posicionamento é muito proativo. Eu não espero muito, eu não tenho um posicionamento muito reativo. Eu procuro me antecipar aos problemas e indagações que todo cliente tem de forma consciente e inconsciente e tento responder isso proativamente. Como é que você pode fazer isso? Ponto fundamental, apaixonando-se pelo seu cliente. Por quê? Se você estiver apaixonado pelo seu cliente, o que uma pessoa apaixonada faz? Faz tudo pelo seu cliente. Ele nunca vai deixar o seu cliente comprar menos do que ele precisa, e nunca vai deixar o seu cliente comprar mais do que ele precisa. Ele vai se colocar numa posição como o melhor conselheiro, como o melhor amigo, como o melhor companheiro desse seu cliente.
de forma que o seu cliente tenha total segurança e certeza que quando ele está comprando de você, ele está obtendo a melhor solução para os problemas dele. Por quê? As pessoas não compram produtos ou serviços, elas vão comprar vantagens, elas vão comprar benefícios, elas vão comprar algum tipo de satisfação, essa emoção que eles estão comprando. O seu produto ou serviço é só um meio, a forma, a maneira como ele vai atingir essa satisfação, essa emoção que ele está buscando. Então, você deve se apaixonar pelo seu cliente, não pelos seus serviços ou seus produtos, ou pior, pela sua empresa ou por si mesmo. Muitos empresários se apaixonam pela coisa errada, se apaixonam pela grande empresa, pela grande estrutura, pelo grande organograma. Nada disso. O ideal é que você se apaixone pelo seu cliente. Ele é o elemento, ele é que controla o seu negócio, ele é que tem a chave do seu negócio, ele que diz se você deve ou não deve estar ali amanhã de manhã. Ele que controla o seu negócio. Como é que você pode começar a fazer isso? Então, um dos maiores motivos do porquê a maioria dos empresários e empresas sofrem com a falta de caixa é simplesmente por uma razão fundamental. Quando as coisas ficam difíceis, um dos primeiros itens orçamentários que os empresários cortam e reduzem é o seu orçamento de marketing. Isso acontece por quê? Porque normalmente a maneira como eles trabalham no seu marketing, eles veem o marketing como uma despesa e não como um investimento. A maneira como eles trabalham o seu marketing, normalmente o empresário faz o marketing de propaganda, que eu chamo de propaganda institucional, onde só diz quão grande é a empresa, quão maior é o benefício, não sei o quê, mas nada se traduz em vantagem, em benefício real para o seu cliente. Então, o marketing é as duas alavancas, o marketing e a inovação, são as duas alavancas que toda empresa tem à sua disposição para crescer exponencialmente o seu negócio. Por exemplo, em marketing, se você mudar só o cabeçalho do seu anúncio, você pode ter 21 vezes de resposta positiva. O que eu quero dizer com isso? São 2.100% de resposta positiva com relação ao mesmo anúncio. Porque o marketing, a alavancagem é exponencial. Inovação é você fazer algo diferente, algo que o seu mercado ainda não está fazendo, não está praticando. Isso é inovação. Se você for o primeiro do seu mercado a fazer algo, obviamente você vai se destacar, todo mundo no seu mercado vai te olhar com outros olhos. E é essa a intenção. Porque cada vez mais nós vivemos num mundo altamente competitivo. Na década de 30, 40, você estava competindo basicamente com o seu mercado regional e muito limitado. Hoje em dia você está numa competição global. Cada dia mais empresas do mundo inteiro entram no Brasil, cada dia mais você está competindo via internet, via Facebook, via tudo mais, e também o teu vizinho de empresa que também está competindo com você. E pior, você não está explorando nem as vantagens, nem as desvantagens que o teu vizinho tem. Um dos pontos, por exemplo, que eu ensino todo empresário com que eu trabalho, é tentar otimizar ao máximo as suas alavancagens. O que eu quero dizer com isso? Por que não comprar os clientes inativos do seu concorrente? Um ponto fundamental, que pouca gente pensa, como eu vou fazer negócio com o meu concorrente? Isso é uma forma de marketing inovadora, que pouca gente faz. Então, como é que eu posso fazer isso? Custa-lhe o mesmo custo fixo, não importando o seu resultado. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você coloque um anúncio no jornal, e o custo para você colocar aquele anúncio no jornal foi R$1.000. Ora, o teu custo fixo vai ser o mesmo, R$1.000. Agora, a sua resposta é variável. Você pode ter uma resposta positiva para aquele anúncio, pode ter 10 respostas positivas, e pode ter 1.000 respostas positivas para o mesmo custo fixo. Da mesma forma, você contrata um vendedor, o teu vendedor pode fechar um cliente de cada 10, outro vendedor pode fechar
3 clientes de cada 10 e outro pode fechar 5 clientes de cada 10. O teu resultado é variável. Então, quando você analisa esses diferentes pontos, você começa a testar, você começa a maximizar e extrapolar as suas oportunidades de negócio. Não deixe que seus clientes parem de comprar com você. A maioria dos empresários, por incrível que pareça, coloca limites na maneira como os seus clientes lidam com você. Por quê? Você não deve perder uma única oportunidade de deixar o seu cliente comprar. Mas será que eu estou exagerando? O seu cliente, ele tem todas as vantagens que você pode oferecer? Ele tem todos os benefícios que você pode dar? Será que você está oferecendo uma solução mais completa, mais duradoura para ele? Muitas vezes não, e normalmente 99% das empresas não o fazem, infelizmente. Então, aquela empresa ou aquele empresário que se preocupar em assumir essa posição de predominância, de se preocupar com o seu cliente, ele vai assumir uma posição de liderança no seu mercado. Então, a maneira mais fácil para os seus clientes comprarem é simplesmente fazendo uma oferta irresistível. O que é uma oferta irresistível? Um ponto fundamental, que daqui a pouco eu vou falar, que é uma estratégia extremamente simples, mas tão pouco aplicada no mercado. O que é? É tirar o risco do seu cliente. Porque toda vez que duas pessoas interagem, principalmente a nível comercial, sempre, absolutamente sempre, um lado assume mais risco do que o outro. E, infelizmente, é normalmente o cliente que é chamado para assumir o risco. Vocês já perceberam que toda vez que eu me refiro a um cliente, eu denomino como cliente e não como um consumidor. Por quê? Tem uma razão estratégica a isso. Se você olhar no dicionário, consumidor é aquele que compra um bem, um produto ou um serviço. Isso é um consumidor. Cliente é aquele que está sobre a proteção, que está sobre a garantia, que está sobre o benefício de alguém. Então, eu prefiro tratar todo mundo com quem eu interajo como cliente, porque eu estou sempre buscando o maior benefício e a maior vantagem para eles. E da mesma forma você deve fazer isso. Quando você faz uma oferta irresistível, é procurar ver todos os elementos da equação para você compor uma oferta que seja realmente irresistível, onde o seu cliente não pode te dizer não, porque você oferece uma oferta tão completa, tão irresistível, que completa todas as necessidades dele. Um dos elementos mais simples, e isso aqui agora nós vamos entrar um pouco nas estratégias do que a gente faz, como é que eu faço, é que você deve utilizar plenamente sua lista de clientes. Ora, se você hoje é casado, vou dar um exemplo para você. Se você hoje é casado, significa que você levou um certo tempo para conhecer sua esposa ou esposo, você levou um certo tempo para conhecer a família do seu esposo ou esposa, você levou um certo tempo para você ter a certeza dentro de si mesmo que aquela pessoa com que você quer partilhar o resto da sua vida é a pessoa ideal, que você quer formar uma família e assim por diante. Ora, com o seu cliente não é diferente. Se você quer que o seu cliente case com você ou com a sua empresa, é preciso haver uma comunicação, é preciso haver uma certa afinidade, é preciso que o seu cliente confie em você como a solução dos problemas dele. Mas como é que você vai fazer isso se você não tem nem ao menos o contato desse cliente? Então, isso acontece normalmente muito no varejo. O varejo, principalmente, é difícil você entrar numa loja de varejo e alguém te pedir seus contatos, como nome, telefone, endereço e tudo mais. E-mail, data de nascimento, todos os dados necessários do cliente. Por quê? Você deve fazer muito mais negócio com os clientes que você já tem. É muito mais fácil, é muito mais simples do que você angariar novos clientes. Por quê? O maior custo para uma empresa, qualquer que seja o seu segmento de atividade, quer seja um fabricante, um distribuidor, um varejista, um prestador de serviço, é o custo de aquisição de um novo cliente. É onde qualquer empresa
coloca o maior capital para desenvolver um novo cliente. Ora, esse cliente que você já desenvolveu, é muito mais fácil você vender para ele uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e assim por diante. A equação é basicamente infinita. Desde que ele tenha necessidade para os seus produtos e serviços, ele sempre vai estar comprando, de uma forma contínua ou de uma forma esporádica, mas ele sempre vai estar comprando. Mas a partir do momento que você estabeleceu um elo de ligação com esse cliente, um elo extremamente íntimo com esse cliente, é um elo de amizade, de companheirismo, ok? Bom, agora eu entro num ponto fundamental. Eu gosto muito de simplificar as coisas, e basicamente isso não difere, não importa em qual segmento de atividade que você esteja operando. Talvez tenha alguma nuance, talvez tenha algum ponto ou outro, mas basicamente é isso aqui. Só existem três maneiras de crescer uma empresa, crescer um negócio, qualquer que seja a sua empresa, qualquer que seja o seu negócio. Basicamente, você vai crescer aumentando o seu número de prospectos ou clientes. E aqui é onde 99,9% das empresas focam. Elas querem mais e mais novos clientes. Mais e mais novos clientes. Eu vou mostrar para vocês o outro ponto fundamental. A outra maneira que você tem para aumentar o seu faturamento, para aumentar o seu negócio, é aumentar a frequência de compra desse cliente. Aquele cliente que comprava uma ou duas vezes ao ano, passa a comprar 5 ou até 10 ou até 12 vezes ao ano. Ou até mais. De repente ele pode comprar semanalmente, ou ele pode comprar a cada 2 semanas, não sei. Dependendo do tipo de produto ou serviço que você esteja desenvolvendo. E aumentando o valor total da compra dos seus clientes. Como é que você faz isso? Adicionando produtos complementares ou adicionais ao produto principal que você vende, ou serviço que você atua. Então, vou dar um exemplo aqui numérico para você entender bem o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que eu tenha 1000 clientes que compram 5 vezes ao ano com a minha empresa. E cada vez que eles compram, teoricamente, eles compram R$500. Ou seja, meu faturamento bruto anual vai ser de 2,5 milhões ao ano. Mas vamos supor que eu aumente 10% em cada uma dessas áreas, cada uma dessas 3 áreas. Então, aqui eu vou aumentar de 1.000, eu vou aumentar para 1.100, aqui de 5 eu vou aumentar para 5,5, e o que era 500 eu vou aumentar para 550. Ou seja, meu faturamento bruto anual vai aumentar para 3.327.500, ou seja, um aumento geométrico de 33%, porque eu aumentei 10% em cada área dessa. E como é que você aumenta isso? Usando algumas tecnologias muito simples. Por exemplo, uma das poucas tecnologias que poucas empresas utilizam é fazer de forma sistemática e de forma contínua o pedido de indicações de referência de clientes. Por quê? Um cliente referido, um cliente indicado, ele vai comprar muito mais, você vai conseguir vender para ele mais facilmente, ele vai automaticamente se tornar um cliente mais fiel, mais companheiro da sua empresa e tudo mais. Outro ponto fundamental, e isso também tem uma hipérbole exponencial muito grande, é o fato de você testar o seu marketing. Por quê? Você não é o dono da razão, nem eu sou o dono da razão, muito menos eu. O único que tem a chave, que tem o controle do negócio, chama-se cliente. Ele que sabe exatamente qual que é o seu ponto. O que eu quero dizer com isso? Se você testar um preço, o seu mercado vai te dizer se aquele preço está certo ou está errado. Se você testar um cabeçalho, o seu mercado vai dizer, com a resposta positiva ou negativa dele, se aquele cabeçalho está certo ou está errado. Se você testar um posicionamento de um anúncio num jornal na esquerda ou na direita, é o seu leitor que vai dizer se aquele anúncio está certo ou está errado. E assim por diante. Então, a única maneira como que você pode otimizar e maximizar suas receitas é justamente testando. Esse simples fato de testar
pode alavancar exponencialmente o seu faturamento. Porque só testando as diferentes variáveis que implicam numa campanha publicitária é que você vai achar aquela que melhor direciona, aquela que melhor responde às ansiedades e às expectativas dos seus clientes. E, consequentemente, você vai ter respostas mais positivas ao posicionamento que você está empregando. Então, isso fornece uma melhoria contínua no texto publicitário, que é uma das maneiras mais rápidas de alavancar o seu marketing. Então, como eu já disse, você deve testar todos os exponentes e todas as facetas dos seus anúncios. O anúncio em si, a mala direta, a oferta promocional, os seus vendedores, às vezes a maneira como os seus vendedores estão interagindo com o cliente, só de você mudar a frase de introdução com que eles falam com o seu cliente, pode alterar automaticamente a resposta deles. Campanhas de venda, tudo deve ser testado. Outro ponto fundamental é que as empresas não assumem uma posição junto ao seu mercado, o que eu chamo de proposição única de venda. O que é uma proposição única de venda? É o que faz a sua empresa, o que faz você único perante o seu mercado. Um exemplo, vamos supor que você abra 24 horas, muito legal, mas se você não disser isso e colocar isso para o seu mercado não irá saber apreciar e valorizar isso. Outro ponto, vamos supor que você tem algo especial, você entrega mais rápido do que todos os seus concorrentes, você deve dizer isso na sua proposição única de venda. Vamos supor que você tem uma capacidade de garantia muito superior aos seus concorrentes. Você também deve dizer, tudo que faça de você único, tudo que faça de você singular. Por quê? É só você assumir uma posição de singularidade que você assume uma posição de predominância ao seu mercado. Agora, um ponto fundamental é uma estratégia extremamente tão simples que pouca gente aplica. Toda vez que duas pessoas interagem, tanto a nível comercial quanto a nível pessoal, sempre, absolutamente sempre, um lado assume mais risco do que o outro. O que eu quero dizer com isso? E normalmente, infelizmente, é o consumidor, é o cliente que assume o risco. Quando você tira ou elimina o risco, a probabilidade que alguém diga, sim, quero testar o seu produto, sim, quero comprar o seu serviço, aumenta, que muitas empresas chegam a dobrar ou mesmo a triplicar o seu faturamento. Vou dar um exemplo para você. Um pai resolveu comprar um pônei para a filha dele. Foi no primeiro vendedor de pônei, o vendedor de pônei, muito rudicamente, ele perguntou quanto era o preço do pônei, falou R$3.000. Falou, 3 mil, está dentro do meu orçamento, tudo bem. Mas ele não se contentou, foi ao segundo vendedor de pônei. O segundo vendedor de pônei já teve uma atitude um pouco diferente. Perguntou, a sua filha já andou de pônei? No que o pai respondeu, não, minha filha não andou, ela está fazendo 8 anos de idade e resolvi dar um pônei de presente para ela. Só então a situação é diferente. Falou, como assim? Falou, não, se ela nunca andou de pônei, nós vamos fazer o seguinte, durante 30 dias, primeiro eu vou levar o pônei para a sua fazenda, uma vez por semana eu vou mandar alguém que vai lá e vai limpar o estábulo, porque eu não sei se você sabe, mas o pônei faz uma sujeira muito grande, e ao mesmo tempo que ele for lá limpar o estábulo, ele vai também treinar sua filha a andar de pônei, e ao mesmo tempo que ele limpar o estábulo e treinar sua filha, ele vai ensinar os pequenos macetes para sua filha andar de pônei e tudo mais. E obviamente vai levar o feno para você durante esses 30 dias. Ao final dos 30 dias, se você estiver contente e satisfeito com a sua compra do pônei, se a tua filha estiver satisfeita e contente de galopar o pônei, obviamente você vem aqui, me paga e apertamos a mão e ficamos amigos. Se você não estiver satisfeito, não tem problema, eu retiro o pônei, trago o feno de volta, limpo o seu estábulo e continuamos amigos e está tudo bem. Obviamente que o cliente optou pela segunda opção. Por quê? O fornecedor pensou em todos os problemas e anteveu isso. E tirou todos os riscos do cliente de comprar um pônei e ficar insatisfeito.
Porque isso acontece normalmente, da gente comprar alguma coisa, não estiver satisfeito e não conseguir trocar, ou pior, conseguir devolver o produto ou o serviço. Então, se você vende um produto, torne o melhor produto, o mais útil que você possa criar. Se você vende um serviço, estenda-se absolutamente ao máximo. Se você tiver um problema, resolva-o da forma mais eficaz e da forma mais pragmática e pontual possível, e equitativa, em favor do seu cliente. Outro ponto importante, vamos supor que você tem um produto que a pessoa tem que comprar de forma periódica, de uma forma regular. Você deve contactar seu cliente da forma mais contínua possível, enviando uma carta, uma mala direta, um telefonema de telemarketing. Por quê? Às vezes um telemarketing depois de uma mala direta tem um efeito de 3.000%, ou seja, 3 vezes mais de resposta positiva, só pelo fato de você acompanhá-la depois com o telemarketing. E oferecer sempre um pacote especial, uma combinação que não está disponível para os novos clientes, só para aquele grupo de clientes que você já tem. Trabalhando os bons clientes e repetidamente, se comunicando com eles, você deve aumentar suas vendas de 20% a 300%, desculpe. As pessoas estão silenciosamente implorando para serem reconhecidas ou informadas sobre uma informação prévia e, consequentemente, levadas à ação. As pessoas não virão a você a menos que você ofereça algo que elas queiram. E quanto mais valioso, imediato e único esse algo for, mais as pessoas irão querer. Então você tem que se tornar único, você tem que se tornar singular para o seu mercado. Então como é que você faz isso? Oferecendo uma experiência incrível aos seus clientes. O que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, eu tive um caso de um restaurante que uma vez por semana, ele oferecia para todos os seus clientes, todo mundo que viesse para o restaurante, o café e a sobremesa gratuito. Todo mundo que comprasse por R$30, obtinha naturalmente o café e a sobremesa. Outro restaurante que eu tive como cliente também, cada vez que era aniversário de alguém, cantava parabéns, oferecia uma galinha de plástico e tudo mais. Era sempre uma experiência, fazia a experiência de viver aquela emoção única. Então você deve se tornar uma experiência, você deve se tornar um evento, tornar-se interessante, agradável e uma experiência fascinante e memorável aos olhos do seu cliente. Seja mais proativo para vender mais para os reativos. Ou seja, não espere que o cliente venha a você. Vá atrás dos seus clientes, sempre oferecendo maiores benefícios, maiores vantagens que qualquer outro do seu mercado. Por quê? O que faz tantas empresas falharem? Será que é a localização ruim, a falta de capital, proprietários inexperientes, massivo erro de cálculo na demanda do mercado? Nada disso. Eu acredito que o maior empecilho da maior parte das empresas é a passividade. Elas estão passivamente esperando que os clientes venham até elas. Não estão indo buscar esse cliente em outros mercados, de outras maneiras. E muito menos otimizando os clientes que já têm. Muitos donos de negócios esperam passivamente que os negócios os encontrem, em vez de agressivamente saírem para encontrá-los. E basicamente, para terminar, uma frase que eu gosto muito de utilizar, que os grandes marqueteiros não são feitos nem moldados, não nascem prontos. Você é um marqueteiro, todo mundo é um marqueteiro, todo mundo que coloca um produto ou um serviço à venda é um marqueteiro. Mas para isso irá exigir uma disciplina, um sistema preciso e um plano altamente estratégico para realmente desenvolver a genialidade do seu marketing pessoal e empresarial. E exigirá também uma mentalidade muito diferente do que todos os seus concorrentes atualmente usam. E só para finalizar, uma pequena historinha.
que serve basicamente para isso que nós estamos falando. Na África, todo dia uma gazela acorda. E sabe, se ela quiser sobreviver aquele dia, ela tem que correr mais do que o leão, senão ela vai morrer. Todo dia na África, um leão acorda. E sabe, se ele quiser comer aquele dia, ele tem que correr mais rápido do que a gazela mais fraca. Então, meu amigo, de qualquer lugar do Brasil que você esteja, realmente não interessa se você é um leão ou uma gazela. Quando o sol nascer, comece a correr. Muito obrigado. Obrigada a você pela participação, pela apresentação. E agora vamos para as perguntas, então, Lógico. enviadas. Bom, nossa primeira pergunta é: por onde devo começar o planejamento de minha empresa? É o Augusto de São Paulo. Bom, essa é uma pergunta que eu preciso saber que tipo de empresa que ele vai começar. Mas talvez o ponto fundamental é descobrir qual o produto ou serviço que ele quer colocar no mercado. Então, o primeiro ponto fundamental é ele descobrir quem que ele quer atender, quem é o seu cliente. Seria uma pesquisa de mercado. Exatamente, ele tem que identificar exatamente quem é o cliente dele. Porque só sabendo quem é o seu cliente, você pode oferecer a melhor solução para esse cliente. Ok. E o Paulo de Minas Gerais, ele gostaria de uma dica para saber como conseguir reduzir os custos e aumentar a produtividade. Bom, a reduzir custos é muito sistemático, porque para você reduzir custos, precisa fazer uma análise do que são os custos dele, primeiro ponto. Mas o segundo ponto, eu acredito o seguinte: se ele aumentar, duplicar ou triplicar o faturamento dele, usando um pouco das estratégias do que eu falei, quer dizer, captando o número de clientes, captando todos os prospectos que entram na sua empresa e fomentando esses clientes, fazendo com que esses clientes comprem uma ou duas vezes, o seu custo fixo permanece o mesmo. Em contrapartida, o seu faturamento ele vai duplicar ou triplicar. Consecutivamente, o seu custo com relação ao teu faturamento vai cair. Ok. E falando de custos e lucros, a Sandra gostaria de uma dica para calcular a margem de um produto que ela vai vender. Bom, para calcular a margem tem várias fórmulas. Primeira coisa, você tem que incorporar todos os impostos e tudo mais. Aí eu teria que calcular, teria que olhar a especificidade de cada problema, porque você tem uma questão de substituição tributária que você tem que incorporar no seu custo. Obviamente, quando você paga antecipadamente o imposto, aquilo acaba se transformando no seu custo do seu produto. E, obviamente, você tem que incorporar isso ao custo. E, obviamente, quando você calcular o seu preço, você tem que também olhar o que está acontecendo no mercado. Porque o preço nada mais é do que um resultado final de uma equação. O que é esse resultado final de uma equação? São custos mais o trabalho, a mão de obra, que vai produzir aquele preço final. Então, você precisa conhecer todos esses elementos para colocar isso numa equação para chegar ao número correto. Não ficar, entre aspas, no chutômetro. Ok. E qual seria o melhor momento para se montar um plano de vendas? Aqui e agora. Sempre. 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 Porque sempre, absolutamente sempre, ou você vai estar vendendo ou você vai estar comprando. Ou você vai estar vendendo o seu produto ou o seu serviço, ou você vai estar comprando a desculpa ou sei lá, alguma coisa do seu cliente. E normalmente isso que acontece, ou você vende o seu produto ou serviço, ou você compra a desculpa do seu cliente. Alguém vai vender alguma coisa, sempre alguém vai vender algo. Ok, Eduardo. E para fechar a nossa palestra, a nossa última pergunta é: como consigo conhecer melhor o meu cliente e saber o que realmente ele busca? É a Michele do Ceará. Parece simples o que eu vou responder, mas é basicamente isso, é perguntando. Não tem outra maneira, é você perguntando, você indo ao seu mercado e realmente perguntando face a face. Quanto mais íntimo, mais pessoal você for com o seu cliente, maior a empatia e maior a retribuição que você vai ter tanto para a sua empresa quanto para você mesmo. Ok. Então, Eduardo, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. A sua palestra. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Bom, pessoal, nosso Porta Palestras de hoje fica por aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima!